recapitulando, porque ela é dividida em 529 e 529A. Na 529, né, a gente vai recapitular para dar seguimento, ele diz assim: o que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atinge fatalmente o alvo. Foi o que a gente falou, né, Djalma e Mirim? Você estava na hora errada, na hora errada, e viu uma bala errada na hora errada, ou então, e vice-versa, né? Então, bala encantada que surge, então a gente falou sobre isso. E a resposta dos espíritos foi pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E a 529A, que é continuando, ele diz assim: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejo ao contrário? Então, a resposta dos espíritos, né? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, como a gente está perto da bateria dele apagar, ele começa iniciando o comentário. Veja como é interessante essa resposta, né? Porque existe uma coisa que todos nós comumente dizemos: que coincidência, né? Que coincidência está aprovado nessa questão na anterior, que não existe coincidência. Tudo está pré-programado, existe com o decorrer das situações. Mas tudo está dentro de um processo, dentro de uma projeção, né? Aí ele diz: o que Deus quer deve acontecer. Ou seja, nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha sequer que não seja sem o consentimento do Pai. Né? Aí ele diz: se há o retardamento ou empecilho, é porque ele quis assim. Então, está tudo dentro da ilusão, eles não podem ser contrariados, porque tudo está obedecendo uma projeção. Não tem como. Pode retardar ou haver algum empecilho, mas isso é o Pai que determina. Então, não existe coincidência, não existe acaso, sorte, azar, não é nada disso. São coisas que estão dentro de um trajeto. Eu vejo assim. Ô Mirim, me permite eu fazer um comentário, que eu sou muito polêmica com relação a esses assuntos de destino e destinação, né? Destino são aquelas coisas que estão fatalmente inclinadas para acontecer, fatalmente, já estão pré-determinadas, aquilo vai acontecer. E destinação são aquelas coisas que a gente se programa para acontecer, mas que fatores alheios podem contribuir para que não aconteça. Por exemplo, eu estou destinado, não estou com destino, meu destino é ir para São Paulo. Aí, ali eu vou ter que ir, de uma forma ou de outra, eu vou ter que ir para São Paulo. E destinação, eu estou destinado a ir para São Paulo. Aí está agregado a várias coisas. Eu vou de quê? De ônibus, de avião, a pé, de jumento, navio, de bicicleta. Se eu vou chegar lá ou não, aí vai ser circunstância da trajetória da vida. Nessa situação, eu sei que tem muitas coisas que realmente fogem ao nosso entendimento. Pelo menos é assim que eu penso. Que existem aquelas coisas que realmente, por exemplo, você vai pegar um avião, não é? E alguma coisa puxa você. Não, você não vá, porque aquilo não era o seu carro, não fazia parte do seu carro. Mas tem outras que, por exemplo, se eu estou destinado a viver 100 anos e o meu livre-arbítrio hoje eu resolvo acabar com minha vida. E aí eu estava destinado a viver 100 anos. Aí eu acabei com minha vida porque eu decidi. Será que nesses casos, muitos desses casos, dessas situações, dos acontecimentos da vida, o livre-arbítrio não tem influência? A imagem de Mirim parou. Tu entendeu a pergunta, Djalma? Entendi, sim. Explica aí para ver se a gente entende. Olha, só não existe fatalidade. Porque se tivesse essas coisas, como a gente está dizendo aqui, que tem que acontecer, não haveria livre-arbítrio.
Não haveria livre-arbítrio. Aquilo vai ter que acontecer. Uma fatalidade. Não. Tudo está sob a lei de determinismo. Poderá se determinar daquele jeito. Poderá acontecer daquele jeito. Mas o livre-arbítrio do indivíduo ele é fundamental. É uma lei. Eu posso alterar o meu destino. Eu vim para morrer de uma bala, de um acidente, um exemplo. Porque a minha vida pregressa, né, quem semeia, colhe. E as minhas semeaduras, elas tendem a um acontecimento, a um determinismo. Pode ser determinado dessa maneira a vida desse indivíduo. Mas eu, com o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de agir, posso alterar o meu destino. Todos nós podemos alterar o nosso destino. Por quê? Porque temos liberdade de agir, liberdade de ação. E se eu modificar o meu campo mental e as minhas atitudes, eu modificarei a minha vida, sem sombra de dúvida. Na Bíblia, no Velho Testamento, tem um fato do profeta Natan, que foi levado à cidade de... Fugiu agora o nome da cidade, mas eu vou me lembrar. Então, havia uma predição de que aquela cidade seria dizimada. Então, Natan é enviado para falar com o rei, para que o rei modificasse a conduta daquela coletividade, que ia de encontro às leis de amor, às leis de solidariedade, às leis de fraternidade. Natan leva o fato ao rei, conta a ele o que está determinado a acontecer. Havia profecias acerca daquela cidade, sobre aqueles acontecimentos. E era preciso que o povo se arrependesse daquelas ações. E o rei concorda com aquilo, convoca a população da cidade, relata o fato ao povo da cidade, o que lhes aguarda, o que está predestinado a acontecer a eles, para que todos se arrependessem, modificassem completamente aquela atitude. E toda a população entendeu aquilo com o rei. E o destino foi alterado. Não se processou aquilo que devia ter acontecido. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. É por isso que está escrito: os seus pecados lhe foram perdoados. Por quê? Porque ela agiu de maneira para que os pecados pudessem ser anulados, pudessem ser perdoados. Porque ela muito amou, é o que está lá. Não é? Os seus pecados lhe foram perdoados porque ela muito amou. Né? O amor, no outro momento do Evangelho, diz: cobre a multidão dos pecados. Se você semeou uma semente má, indevida, e terá que colher, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, você pode modificar aquela colheita, naturalmente. Todos nós podemos. O Espiritismo ensina isso também, não é? É a nossa atitude, não há um fatalismo, há um determinismo. Tudo pode, determinadas circunstâncias podem levar aquilo, mas você e todos nós podemos alterar o nosso destino. Eu entendo assim. Uma coisa interessante, né? A gente aprendeu que nessa encarnação, nós estamos resgatando as coisas do passado. Então, por exemplo, se eu, no passado, eu peguei uma faca, falando literalmente, né, direto, eu peguei uma faca e a cravei no peito de uma pessoa e matei uma pessoa com cravado no peito, então, eu, pelo menos até pouco tempo, foi um amigo meu de doutrina, inclusive eu trabalhava com ele até pouco tempo, ele disse: não é bem assim não, mas vamos atentar para um detalhe. Então, eu pensava que, nessa vida, já que na outra vida eu tinha cravado um punhal e tinha matado alguém, uma punhalada no coração, eu, fatalmente, nessa vida, iria sofrer da mesma forma. Eu iria levar uma punhalada e tal, ia morrer. Não, às vezes não é bem assim, não. Tem vários atenuantes. Um deles, você pode vir médico do coração para curar pessoas que levaram furada de coração. Tu está vendo como um negócio interessante? Sem dúvida, e assim deve ser, porque se não fosse assim, haveria uma fatalidade. Eu nasci para morrer de uma facada. Eu nasci para morrer de um tiro. Isso é falso. E eu nunca tinha atentado para esse detalhe, tu está entendendo? É que a pessoa vem, às vezes, com karma de o que ele provocou, ele vem para consertar, salvando.
E assim é que Também deve ser. é uma forma, não é, e às vezes vem diretamente pelo temperamento, pode acontecer que aconteceu. Então eu vejo a influência do livre-arbítrio muito nesse negócio, por exemplo, nesse negócio de balas, de morrer de balas assim, perdida, né? O ambiente muito. Se eu chegar, por exemplo, eu vou no Rio de Janeiro, que tem aqueles setores lá que diz que é perigoso. Eu não conheço, eu nunca fui lá no Rio, eu não conheço. Mas diz que é muito perigoso. Então, se eu chego no local desse, de rapaz, aqui tem muito tiroteio, tem muitas balas perdidas, aqui eu não vou ficar, não. E eu saio. Então, o risco de eu morrer de uma bala perdida já diminui consideravelmente, não é verdade, Djalma? Eu acho que as nossas escolhas Desse jeito, pesam desse muito jeito. nessa. É por isso que escreve: a fé não exclui a previdência, porque eu tenho fé, não, aqui tem muito tiroteio, eu vou ficar. Não. A fé não exclui a previdência. Seja previdente. Seja previdente. Não é? Porque se você vai se meter num tiroteio, é bem provável que você leve um tiro. Não é? A lei, a doutrina ensina a lei de causa e efeito, de ação e de reação. Mas não existe uma fatalidade em cima disso. O indivíduo pode modificar o seu destino. Todos nós podemos modificar o nosso destino, aqui e agora, modificando o campo mental. Se eu odeio, parar de odiar, vou aprender a amar. Ser solidário, ser fraterno, sair do meu egoísmo e procurar ajudar. Se eu modifico completamente a minha, não é? Eu modifico aquilo que está me aguardando. Seus pecados foram perdoados, porque ela agiu de forma diferente. Ela resolveu agir no bem. Ela resolveu modificar a conduta que tinha, não é isso? Então, Mudou a isso vida. não é? Isso demonstra que o amor cobre a multidão dos pecados, cobre os erros, cobre os equívocos. E aquilo que está fadado, não existe uma fatalidade. Se existisse uma fatalidade, se eu nasci para aquilo, inevitavelmente não tem livre-arbítrio. Eu entendo assim, né? O meu livre-arbítrio está castrado, está limitado. Resumindo, Eu posso alterar o meu destino. Todos nós. resumindo, em poucas palavras, né? Nós somos protagonistas da nossa própria vida e da nossa própria história. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida, nós somos o comandante da nossa embarcação. Não é isso? Nós estamos levando o barco da nossa existência para um lugar que